Bem-vindo ao Emprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos, hoje eu estou com a Mari. Mari, te apresenta para os nossos ouvintes. Eu me chamo Marisete, mais conhecida como Mari, tenho 53 anos, mãe de um filho chamado Igor e de uma filha chamada Floricultura Beija-Flor. Legal. A Floricultura Beija-Flor, acho que foi o elo que trouxe o Emprecast junto para esse episódio, né? E eu gosto de falar disso porque todo empreendedor, quando ele tem uma empresa, ele tem um filho. Porque a empresa é um reflexo do seu pai, que no caso seria você. Mas me conte um pouco mais como é que foi essa história. Quem é a Mari e como ela chegou a empreender? Sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos, com a minha tia chamada Edith, que trabalhava na floricultura, que me chamou para trabalhar também. Legal. Lá eu fiquei por alguns anos, fui dispensada e entrei em outra floricultura, fiquei por algum pouco tempo também. Depois entrei em uma outra floricultura chamada Tropicana, onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei, 90% eu aprendi lá. Fiquei lá por 15 anos, fiz um acordo e aí, de repente, pensei, por que não montar uma floricultura? Onde eu estou há 24 anos, na Beija-Flor. Né? Passamos por altos e baixos, muitos baixos, né? E agora estamos caminhando, estamos crescendo. Legal. E agora sim, essa coceirinha do empreendedorismo, ela veio somente nesse momento ou algum ponto antes da montagem da Floricultura Beija-Flor existiu alguma coisa? Porque todo empreendedor, ele é inquieto, ele procura problema para resolver. Me fala um pouco mais sobre isso. Eu acho que ele gosta de problema, empreendedor. Não é? Porque para empreender aqui no Brasil é difícil, né? Tudo é muito difícil, os impostos são caros, mão de obra está muito difícil de se arrumar. Eu pago aluguel, então o aluguel também é super caro em São Paulo. Mas sempre tive a vontade, eu acho, de empreender, de ter meu próprio negócio, de pôr as ordens, tipo assim, de ter o controle de tudo. Quando você é funcionário, você acata as ordens, né? Quando você está na frente, não, você que dá as ordens, você faz as mudanças, você faz do seu jeito. Eu acho que agora estou acertando. Eu acho que agora estou fazendo do meu jeito, faço o que eu gosto e espero fazer isso por muito tempo, muitos anos. Legal. E quando tu falas de fazer o que eu gosto, é um ponto crucial no empreendedorismo. Por quê? Muito difícil você consegue jogar o brilho da magia do empreendedorismo quando você não gosta de um negócio. Porque você começa a ir ao local apenas para cumprir uma tabela. Isso me conta muito sobre a dificuldade do brasileiro em empreender. Porque muitas vezes esse brilho vai se esvaindo com o tempo. Às vezes eu tenho aquele negócio que eu gosto de tudo, mas eu não estou vendo o resultado. Ou tenho um familiar dizendo para me largar tudo, fazer um concurso. Ou existe algum ponto na vida que acontece um problema e você precisa se abandonar do seu negócio. E o empreendedorismo ele tem uma palavra que ele tem que ter no coração. Resiliência. Né? E tu me falaste que existia muito altos e muitos baixos, mas principalmente muito baixos. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, teve assim, depois, bem no começo, as coisas estava dando certo, mas depois começaram a dar errado. Tipo, só ficava no cheque especial, só pagava conta, o banco comia todo o dinheiro que entrava pouco, mesmo assim o banco já ficava com o dinheiro, você não via resultado, né? Trabalhava de segunda a segunda, mas para quê? Para quê? Podia fazer outra coisa, né? Pegar um dinheirinho. E aí, de repente, falei, não, preciso fazer alguma coisa para essa floricultura. Aí coloquei uma placa de vende-se, passe o ponto. Apareceu alguns interessados, mas eu não quis passar, porque depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho tanto amor por essa floricultura, foi tudo que eu quis, por que agora eu vou desistir, né? Vamos tentar mais um pouco. E foi aí que eu me encontrei, tentando mais um pouco, acreditando mais um pouco, que eu estou me encontrando. Eu acho que é isso, e fazer com amor e acreditar, porque eu fiquei desacreditada. Eu não estava mais acreditando que isso ia dar certo. Entendi. Né? Agora me parece que está dando certo. Legal. Quando tu voltou ao jogo, o que tu identificou que estava errado e o que você mudou para que tenha mudado? Porque nada muda do nada. Do nada não existe. Do nada cai um meteoro no céu bem aqui na Terra e do nada cai um meteoro. Beleza. Mas no empreendedorismo não existe o do nada. Existe um fator, uma série de atividades que geram resultado. Tanto para o bom, tanto para o lado ruim. O que você analisou na tua floricultura que você, nossa, eu tenho que mudar isso para melhorar e hoje você tornou uma floricultura de sucesso? Sim.
Eu acho que eu mudei o jeito de pensar, assim, de chegar a uma conclusão que eu sozinha não ia chegar a lugar nenhum. Quando eu comecei a contratar mais pessoas, é, e separar, cada um fizesse algum, por exemplo, o pessoal por exemplo, uma pessoa que fosse só venda, fizesse só venda, uma pessoa do marketing que trabalhasse só com fazer mais o marketing da empresa, um florista fazer só a parte da decoração, um decorador. Eu comecei a separar as coisas e ver também que se eu ficasse ligada ali no automático, só eu fazendo, eu não ia chegar a lugar nenhum. Eu só ia trabalhar, só ia passar os dias trabalhando, porque eu não tinha tempo de pensar, não tinha tempo de analisar. Quando eu comecei a analisar, falar a verdade, o que entrava, o que saía, ter mais o controle de caixa, de compras também, eu acho super interessante. Comecei a trocar fornecedor, às vezes R$ 1 que faz diferença de um fornecedor para o outro, quando chegar um mês, no final do mês, isso dá muito resultado, né? Acho que foi isso, acho que foi a mudança de eu pensar que sozinho eu não ia chegar a lugar nenhum. Legal, legal. E você que está gostando desse episódio, siga o nosso canal, compartilhe com seus amigos empreendedores para que influencie eles também a mudar. Você me falou muitos pontos interessantíssimos, principalmente na administração. Primeiro passo, você me falou que você precisava escalar uma equipe. Escalar uma equipe dedicada, especializada por cada função. De fato, isso traz grandes resultados. Imagina, hoje a gente está passando próximo da época da Copa, imagina você pegar o goleiro e colocar no ataque. Ou o meio de campo na zaga. Será que as funções dariam certos? E quando a gente fala sobre uma empresa, a gente é uma equipe. É uma equipe que ela tem que ser motivada, é uma equipe que tem que trabalhar juntos, é uma equipe que ela tem um fim. Exatamente entregar o melhor para o cliente. Porque, querendo ou não, qual o objetivo de uma empresa? É atender uma dor, um desejo. No caso, uma floricultura, ela vai atender um evento, um sonho, uma comemoração, um pedido de desculpas, alguma coisa, né? Existe algo para coisar. E quando a gente fala de equipe, a gente pensa que todo mundo entrega o seu máximo para que esse produto, ao fim, tenha o resultado assertivo. E tu me falou que começou a colocar na ponta do lápis também a parte de custos, verificar os melhores fornecedores, fornecedor que seja mais barato, ou às vezes até um fornecedor que é 50 centavos mais caro, que te dá uma garantia melhor, um produto melhor, você tem que colocar na balança. Agora, me conta um pouco mais especificamente, os pontos que você estava errando e que você olhou, nossa, se eu mudar isso dá certo. O que você analisou? Valores e qualidade. Como você mesmo disse, às vezes passar um pouquinho, mas às vezes a qualidade é tão boa, né, que vale a pena. Eu acho que comecei a analisar isso, acho que na hora da compra, eu acho que o que fez muita diferença foi a hora da compra. E também treinar as meninas, as atendentes, de atender as pessoas com mais, eu não digo mais humano, mas com mais carinho, sabe? Tratar a pessoa sendo mais gentil, não sei se essa palavra certa, ser mais gentil com o cliente, não que elas não fossem, né? Mas tratar o cliente como se fosse já um conhecido, não um amigo, mas conhecido, né? E principalmente a compra, eu acho, na hora da compra. Isso fez bastante diferença, na qualidade, né? Em valores. Acho que fez muita diferença para mim. Legal. Tu notou que você aumentou a quantidade de clientes ou você notou que você aumentou a quantidade do valor médio, um ticket médio? Ou foram os dois ao mesmo tempo? Eu acho que foram os dois. Aumentamos a quantidade de cliente, sim, mas eu acho que esses clientes que aumentaram começaram a comprar um valor maior. Então, o ticket médio, né? Então, aumentaram o valor. Acho que quando tem qualidade, as pessoas, quando pensam em presente, falam, mesmo não sendo flores, vem na floricultura, porque lá eu vou encontrar um presente legal. Um presente legal, né? Um presente legal, Tu notou que o teu público mudou ou foi o mesmo público? Tu notou assim, não, essas pessoas são diferentes, elas se comportam diferentes, elas compram de maneira diferente. Ou é o mesmo público? Eu acho que o público mudou. Mudou? Eu acho que mudou. Sabe por que eu pergunto isso? Porque quando as pessoas trabalham essas estratégias, para você mudar um pouco o cenário da empresa em um curtíssimo médio prazo, normalmente a gente analisa a persona-chave, que vai ser
responsável pela nossa mudança, diminuição de custo de ativação de cliente e aumento de ticket médio. São estratégias básicas que a gente trabalha em consultoria para resolver um problema-chave. E quando tu me falaste, olha, eu percebi que os clientes, não sei o quê, eles vieram mais e eles compraram mais, me vê muito sobre isso, sobre uma mudança do comportamento da persona. E às vezes as empresas, elas patinam num local que tenta atender todo mundo e não é o correto. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem sai é a gente para tentar agradar. E aí eu gosto de frisar para as empresas isso, que olha, primeiro ponto, para a gente resolver um problema, vamos entender quem é o público que você quer atender. Isso. Porque é muito diferente, eu quero atender classe A, mas o teu produto é classe C. Então, a gente tem que entender que qual é o meu produto resolve para qual cliente. Isso. E pronto. Qual é o cliente-chave da gente? Nossa curva ABC dos nossos clientes. E a gente começa a traçar, beleza, as nossas estratégias a partir de agora vão ser dedicadas a atender aquele persona específico. E aí automaticamente você aumenta o teu ticket médio, aumenta a quantidade de cliente e reduz o custo de ativação de cliente. Que às vezes é um custo muito elevado e a gente nem percebe. Não é isso? Isso mesmo. Me tira um pouco mais. A gente falou sobre vendas, a gente falou sobre produtos. Como é que hoje o cenário da Beija-Flor? Ela está de expansão, ela quer mudar, ela quer ter uma segunda loja. Me fala mais sobre o futuro da Beija-Flor hoje. Então, estamos pensando por uma loja dentro do metrô. Nossa, não sabemos qual é a estação ainda, estamos analisando. Mas acho que até antes de dezembro, antes do final do ano, nós vamos colocar dentro do metrô uma outra loja, uma Beija-Flor. Legal. E aí vai ser uma das primeiras, que nossa intenção é de pôr várias dentro de várias estações. Não, e aí tu percebes que hoje em São Paulo você tem vários tipos de lojas específicas. Quem conhece São Paulo sabe que nas estações de metrô você vai ter lanche, vai ter presente, farmácia, tem de tudo. Isso. E agora imagina só, naquela correria de São Paulo, você lembrou que tinha que comprar uma coisa para sua esposa, ou para, por exemplo, presentear sua mãe ou alguém. E aí você pensa, nossa, e agora eu vou fazer o quê? E você passa Floricultura Beija-Flor para poder dar um presente especial para seu ente querido. É uma boa modalidade de expansão de negócios, né? Sim. Às vezes, quem sabe, até uma possível franquia, um arredamento de novos tipos de públicos, exato. Quem sabe com os anos a gente não está pensando já em franquia, né? Nunca se sabe, Nunca se né? sabe, exatamente. E tu me falou um ponto que você estava cansada, atarefada, tu fazia tudo. Será que às vezes a mudança dessa mentalidade não vai fazer você se tornar uma empresária de sucesso? Exatamente. É isso que eu estou sentindo hoje, que a minha mentalidade, o meu pensamento está fazendo a mudança também. É o jeito como eu vejo as coisas hoje, como eu me comporto, né? Você não tem que abraçar o mundo. Tudo que chegar até você tem que fazer e terminar. Começar e terminar, não deixar pela metade. Porque eu via isso às vezes, eu começava e aí eu não conseguia prosseguir, porque era muita coisa para eu sozinha fazer, né? Agora não, quando tem várias pessoas, uma equipe por trás de mim, e que eu confio nessa equipe, e que essa equipe também confia em mim, acho que está dando certas coisas, né? Legal. Se tu fosse dar uma dica para os empreendedores, qual dica que você daria? Então, eu acho que você tem que confiar em você, tem que fazer as coisas certas, tem que acreditar na sua empresa, dar o melhor de si e ter uma equipe com você, e ter uma equipe confiável. Acho que é isso. Uma equipe confiável, né? Uma equipe Legal. confiável. Por fim, a gente vai chegando ao final desse episódio. Normalmente eu gosto de pedir uma recomendação. Recomendação de um livro que realmente tocou a Dona Mari. Qual foi? A Bíblia. Eu comecei a ir para a igreja, eu sempre fui católica, mas eu comecei há 1 ano a ir para a igreja, Nossa Senhora de Fátima, aqui no Monte Quêmio. E essa volta me mudou bastante também. Eu comecei, não vi as pessoas, eu comecei a olhar as pessoas com outros olhos, eu comecei a ver a vida com outros olhos, né? Assim, então a Bíblia me fez mudar. A igreja me fez mudar também. Mas a Bíblia eu acho que é um bom livro para se ler. É um bom livro para se seguir. Legal. Por fim, eu deixo o final desse episódio para você falar um pouco da sua empresa e deixar onde você consegue encontrar essa empresa, através de um canal, aonde eu encontro a Beija-Flor. Bom, a Beija-Flor Flores está no mercado há 23 anos, no mesmo endereço, aqui na Avenida Professor Francisco Morato,
no 4017, na Vila Sônia, no Butantã, aqui em São Paulo. Ao lado do metrô Vila Sônia, da linha amarela. Então é super fácil de chegar. Só vir de metrô, pode vir de carro, a pé. Super fácil de chegar mesmo. Nosso Instagram é _floricultura beija-flor. Flores, tá? Temos o site também, temos telefones fixos, telefones móveis. Nosso telefone de contato é o 11 98491 6023. E tem um fixo também que é 11 3742 5890. Legal. Eu vou colocar todas as informações na bio desse episódio para que vocês encontrem, tá bom? Obrigada. E a gente vai ficando pelo final do episódio. Eu agradeço esse tempo com você, tá? E eu espero muito sucesso para Beija-Flor Flores. Amém. Tá bom? A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Emprecast. Muito obrigada. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.